Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, agora para a nossa aula de História. Isso mesmo, nós vamos juntos estudar História. Para isso é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno, borracha. Isso nos ajudará bastante na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo estudado. Vocês daí da sala de vocês, do quarto de vocês, da cozinha da casa de vocês, do terraço, da varanda, do quintal, eu aqui da nossa sala de aula virtual e vamos, como eu já falei, estudar juntos, tá bom? Nós vamos estudar juntos. Então, vamos lá para o nosso quadro. Como eu já falei, a aula hoje é aula de História e nós iremos estudar na História as pessoas e os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem a cidade de Teresina e outros municípios. Professor, por que a cidade de Teresina e outros municípios? Porque nenhum município é isolado. É importante que saibamos disso. Os municípios, eles têm relação com outros municípios, seja do ponto de vista geográfico, porque está próximo, mas seja do ponto de vista histórico, porque Teresina ela foi formada por influência de outras pessoas que vieram de outros municípios ao longo da história, ao longo dos anos, e nós não podemos fugir dessa realidade histórica, muito pelo contrário, devemos valorizar isso. Por quê? Porque isso é que deu origem à diversidade cultural que nós temos hoje aqui em Teresina. E por isso nós iremos estudar as pessoas e os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem a cidade de Teresina e também outros municípios. A habilidade que nós iremos desenvolver é a de reconhecer a cidade onde mora como espaço e construção, inserindo-se nesse contexto, tá bom? Então, como eu falei, Teresina, ela tanto está próxima a outras cidades, como ela foi formada a partir de pessoas que vieram de outros municípios, e nós, né, que aqui residimos, que nascemos aqui ou que nascemos em outro lugar, estamos aqui, estamos completamente aí inseridos nesse contexto da formação de Teresina. Quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro objetivo é estudar a história de Teresina. Professor, nós já estudamos a história de Teresina. A história de Teresina, ela nunca vai ser esgotada. O estudo da história de Teresina nunca vai ser esgotado. Muito pelo contrário, ainda tem muita coisa, inclusive, para se descobrir. Tá? Teresina, na verdade, as cidades, a história dos lugares, elas se descobrem constantemente. Tá certo? Por isso nós vamos estudar, sim, sobre a história da nossa cidade Teresina. Nós iremos entender, né, como a cidade de Teresina foi criada. Por quê? Porque isso tem influência direta na composição da cidade, né, na mudança de pessoas de outros lugares para cá, para onde hoje é Teresina. Nós vamos observar quais os grupos ajudaram a formar a cidade de Teresina. Tá certo? Nós vamos observar quais grupos foram esses que ajudaram a formar a cidade de Teresina. Por quê? Porque não foi um grupo, só foram vários grupos que ajudaram a formar a cidade. Mas antes vamos aí fazer alguns questionamentos iniciais. O primeiro deles: o que você conhece sobre a história de Teresina? Eu acho que já conhece bastante coisa. Nós estamos estudando a história de Teresina já há bastante tempo. E eu acredito que vocês conheçam muito já da história dessa cidade. Tá bom? Por qual bairro Teresina começou a ser formada? Nós já estudamos isso em aulas anteriores. Vocês recordam por qual bairro Teresina começou a ser formada? Eu acredito que já saibam. Quais as cidades compõem
a chamada Grande Teresina. Nós já falamos disso aqui em aulas anteriores também, mas vocês lembram quais são essas cidades que compõem a Grande Teresina? Por quê? Nós sabemos que Teresina é um município e tem um limite que é relativamente grande em relação às capitais do Brasil, né? Tanto a zona urbana quanto a zona rural. Mas tem um outro aspecto, uma outra dimensão, que é a Grande Teresina, que é tanto o município de Teresina quanto os outros municípios que estão aí mais próximos à cidade de Teresina, né? Que são outras cidades, outros municípios. Você sabe quais são essas cidades? Então, o que você conhece sobre a história de Teresina? Por qual bairro Teresina começou a ser formada? E quais as cidades compõem a chamada Grande Teresina? Esses são os nossos questionamentos iniciais. Bem, o local onde está Teresina começou a ser povoado aí no século XVII, às margens do rio Poti. Então, Teresina começou a ser povoado, o lugar onde ela está, a partir do século XVII, e às margens de qual rio? Do rio Poti. Do rio Poti, nós sabemos que dois rios estão aí margeando a cidade de Teresina, que é o rio Poti e o rio Parnaíba, dois grandes rios. E Teresina começou a ser formada aí às margens do rio Poti, onde em 1760 já funcionava como espaço de criação de gado, plantação de fumo e mandioca, além de espaço para pesca, tá bom? Bem, 1760, já faz bastante tempo, professor. Nós já estamos em 2021. Bem, não dá para nós estudarmos história sem falarmos de data, tá bom? Sem falarmos de data. Embora, em alguns casos, a data não seja o ponto principal, mas não dá para fugir de história sem fugir das datas. A partir do ano de 1832, olha outra data aqui importante, o local passou a ser chamado de Vila Nova do Poti. Era uma vila às margens do rio Poti, situada em um local conhecido como Chapada do Corisco. Então, Chapada do Corisco, tá? Na Chapada do Corisco ficava aí a Vila Nova do Poti, tá certo? Isso aconteceu a partir do ano de 1832, tá bom? Então, a partir de 1832, o local passou a ser chamado de Vila Nova do Poti, situado em um local conhecido como Chapada do Corisco. Ganhando o nome de Vila Nova do Poti, foi desmembrada das antigas vilas de Campo Maior e Valença. Bem, antes de ser Vila Nova do Poti, o povoado ele estava ligado às antigas vilas de Campo Maior, hoje cidade de Campo Maior, e também a cidade de, a vila, né, de Valença, hoje cidade de Valença, ou seja, esses locais são mais antigos do que onde hoje está Teresina, são mais antigos que a Vila Nova do Poti, tá certo? E aqui nós temos duas imagens, tá bom? Uma é uma imagem aérea, tá certo? Que é essa aqui, de onde era a Vila Nova do Poti. Está aqui, olha, dentro desse círculo, pintado aí de rosa, que lugar é esse? É o bairro Poti Velho. Olha aqui, ó. Uma parte do aeroporto está aqui, né? E aqui às margens do rio Poti, que está aqui, ficava a Vila Nova do Poti, hoje bairro Poti Velho, que deu a origem ao que hoje nós temos como Teresina. Tá certo? Aqui está o encontro dos rios e aqui já passa o rio Parnaíba, tá bom? E aqui nós temos uma imagem bastante antiga desse mesmo lugar, tá? Essa imagem
ela é antiga, mas não é tão antiga quanto a Vila Nova do Poti. Tá bom? Era uma ponte antiga que existia, hoje essa ponte não existe mais, nós temos outra ponte ao invés dessa, que liga o bairro Porto Velho à região ali da Grande Santa Maria da Codipe. O local onde estava instalada estava sujeita a inundações, tá bom? Então, onde a Vila Nova do Poti estava instalada, estava sujeita a inundações. Em 1842, a Vila Nova do Poti teve autorizada a sua transferência para um local que oferecesse mais segurança. Então, foi tirada ali das margens do Porto Velho e levada para outro lugar. Por quê? Porque onde estava o Porto Velho estava sujeito a inundações. Sua execução, no entanto, foi ótimo pretexto para José Antônio Saraiva, cuja imagem está aqui, que na época era o presidente da província do Piauí, na época ainda não era o estado do Piauí, era a província do Piauí, e ele era o presidente dessa província, realizar o seu objetivo de mudança da capital de uma região para uma região mais centralizada, tá bom? A fim de favorecer a administração da província do Piauí, que até então funcionava na cidade de Oeiras. Se perguntarem para vocês qual foi a primeira capital do Piauí, foi a cidade de Oeiras. Só que nessa época não era o estado do Piauí, era a província do Piauí, tá bom? Era a província do Piauí e a cidade que era a capital era a cidade de Oeiras. E o presidente dessa capital, quem era? O presidente dessa província, quem era? José Antônio Saraiva, que quis trazer a administração central para um lugar mais estratégico, mais central até então. Ele encontrou a Chapada do Corisco, especificamente a Vila Nova do Poti. Vendo que lá não tinha condições, por motivo de inundação, ele levou essa sede administrativa para outro lugar, ainda dentro, claro, dos limites do município. Assim, o presidente da então província, José Antônio Saraiva, em 16 de agosto de 1852, dirigiu um comunicado a todos os presidentes das províncias do Império. Na época o Brasil não era uma república, era um império, comunicando o fato: Teresina se tornava a capital da província do Piauí. Não era mais Oeiras, passou então a ser aí Teresina, tirando a sede da região da Vila Nova do Poti e levando para ali para a região de onde hoje está a Praça da Bandeira. O nome da cidade, né, de Teresina, é uma homenagem à atriz Teresa Cristina Maria de Bourbon. E quem era essa? Teresa Cristina Maria de Bourbon. Ou seja, uma mistura dos nomes de Teresa e de Cristina. Então, juntou-se o nome Teresa e Cristina, que era a imperatriz do Brasil, e deu-se o nome de Teresina. Ela também foi a primeira capital do Brasil especificamente planejada para substituir outra já existente. Por que isso aconteceu? Porque a maioria das capitais do Brasil, né, que até hoje assim são, elas foram, as coisas foram acontecendo e ali terminou sendo a capital pelo desenrolar dos fatos, né? Foram ali onde chegaram os primeiros, as primeiras pessoas que ocuparam aquele território, e ali foi se criando um ambiente administrativo e terminou sendo capital, na época de província, hoje de estado. Com Teresina, não. Teresina, isso aconteceu em Oeiras. E aí, o que é que depois disso aconteceu? Saiu de Oeiras e veio para Teresina. Quando veio para Teresina, já veio com essa ideia. Não, vai ser capital de estado, ou melhor, capital de província. Por isso que se diz que Teresina foi a primeira cidade planejada para ser sede administrativa
de província ou que seja hoje de estado. Nós temos aí a imagem, tá bom? Um quadro da imperatriz Teresa Cristina de Bourbon, que na época era imperatriz do Brasil e que a partir do nome dela deu-se o nome da cidade de de Teresina, juntando Teresa com Cristina, Teresina. Por isso, Teresina tem o nome que tem por causa de Teresa Cristina Maria de Bourbon, imperatriz do Brasil, à época em que a capital saiu de Oeiras e veio para Teresina. Em Teresina, a influência da religiosidade é notada desde a fundação da cidade, onde o primeiro prédio foi a Igreja Nossa Senhora do Amparo, tida como a padroeira dos potienses. Na época não eram teresinenses, eram potienses, tá bom? Instalada na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, conhecida como Praça da Bandeira. Então, o primeiro prédio de Teresina foi a Igreja Nossa Senhora do Amparo. Essa igreja, ela fica bem na Praça da Bandeira, de frente, na verdade, para a Praça da Bandeira, também de frente para o rio Poti. Esse foi o primeiro grande prédio construído em Teresina. A igreja começou a ser construída mesmo antes da fundação da cidade, ainda no ano de 1797, mas sua oficialização só se deu no dia 16 de agosto de 1852, que é o dia exato da fundação de Teresina, tá bom? É o dia que nós chamamos hoje do aniversário de Teresina e que passou inclusive há bastante pouco tempo, que é o dia 16 de agosto. No caso, o ano era 1852, o ano da fundação de Teresina e o ano da inauguração do primeiro grande prédio desta cidade, que é a Igreja Nossa Senhora do Amparo. Está aqui uma imagem da Igreja Nossa Senhora do Amparo, tá bom? Volto a dizer, essa igreja ela fica de frente para a Praça da Bandeira, tá bom? Que é a praça, tem por nome Praça Marechal Deodoro da Fonseca, mas todos nós a conhecemos como Praça da Bandeira. Após a sua fundação, em 1852, a cidade passou a exercer uma atração econômica, comercial e de prestação de serviços na região do meio norte do Brasil. Região meio norte do Brasil, que é onde Teresina está inserida, principalmente pelo comércio de gado bovino. Nesse caso, as pessoas de outras cidades que em Teresina vieram morar pertenciam quase sempre a uma mesma região geográfica, que é o meio norte do Brasil, e possuem, por conta disso, características culturais semelhantes, e passaram a se instalar nas periferias da cidade, ou seja, pessoas que moravam em cidades vizinhas, em espaços vizinhos aonde hoje está Teresina, essas pessoas que de fato vieram para Teresina para ajudar a desenvolver a cidade, tá bom? Mas elas não ficaram morando onde é a sede da cidade hoje. Elas foram morar aí nos bairros vizinhos e continuam vindo, né? Teresina é uma cidade que continua crescendo. As famílias também vão crescendo, vão aumentando o número e aí a cidade vai aumentando, tá bom? Esse fato histórico ele continua acontecendo e será contado daqui a alguns anos, esse crescimento atual de Teresina, mas esse crescimento ele vem de longe, é desde aí 1852, quando a cidade começou a ser, quando a cidade foi fundada. Mas quais povos constituem Teresina ao longo de sua história? São vários, a maioria são da região meio norte do Brasil, ou seja, de cidades circunvizinhas aonde hoje está Teresina, mas nós temos outros também. Nós temos os povos indígenas Tupis, Tapuiás e Caraíbas, tá bom? Esses são povos indígenas que ajudaram a fundar Teresina. Nós temos comerciantes libaneses e sírios de países distantes que vieram
se instalar em Teresina e ajudaram a desenvolver principalmente o comércio. Nós temos migrantes maranhenses, muitas pessoas que vieram de cidades do Maranhão para cá. Nós temos migrantes cearenses, pessoas que, assim como os maranhenses, de outro estado, vieram do estado do Ceará para cá, para onde hoje está Teresina, contribuíram para a vinda desses povos a Teresina, os rios que cortam a cidade, o rio Poti, Paraíba, que é uma fonte de riqueza, é uma fonte de renda, tá bom? É uma fonte de alimento, e o fato da posição privilegiada bem no meio norte brasileiro, e o cultivo de gado de corte para fins comerciais. Muita gente também veio para cá para o cultivo de gado de corte, o cultivo de animais para fins comerciais, para fins de comércio. E nos últimos anos, a Grande Teresina, com o passar dos anos, Teresina foi crescendo e continua crescendo, aquilo que eu falei agora há pouco. Desde o ano de 2001, a região integrada de desenvolvimento econômico, chamada de Grande Teresina, foi criada, tá bom? Ela foi criada aí em 2001, sendo formada pelos municípios. Quais municípios são esses? Altos, Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Pau d'Arco do Piauí, Timon no Maranhão, Teresina e União. Pronto. Essas são as cidades que compõem aí a Grande Teresina, tá bom? A região integrada de desenvolvimento econômico, chamada de Grande Teresina, né? Nós temos aí várias cidades, tá bom? Várias cidades que compõem aí a Grande Teresina. Por que ganha-se o nome de Grande Teresina? Porque a capital do estado do Piauí é Teresina, tá certo? Percebam que ela pega até cidade de Timon no Maranhão, cidade vizinha nossa aqui. O bairro Porto Velho ainda mantém a vila de pescadores, especialmente quando se vê nos fins de tarde os homens fazendo ou consertando suas redes, ou oferecendo peixes frescos de manhã cedo na cabeceira da ponte que liga o bairro Porto Velho à região da Grande Santa Maria da Codipe. Nos últimos 6 anos, Teresina tem recebido grupos de pessoas vindo de outros países e que aqui se estabelecem. Estes são vindos principalmente da Venezuela, país da América do Sul que faz fronteira com o Brasil, trazendo também a sua cultura, ou seja, pessoas de outros lugares que ainda vêm se instalar em Teresina, trazendo aí a sua cultura. A cidade de Teresina possui em torno de 825 mil habitantes, porém, somada à população da região metropolitana, Grande Teresina, o número sobe para 1,1, ou seja, 1.100.000 habitantes, tá bom? E nós fazemos parte dela, tá bom? Dessa Teresina e mesmo dessa Grande Teresina. Nós temos aí a imagem de duas pessoas que possivelmente são venezuelanos e elas estão entrando num centro de acolhimento dessas pessoas que vêm da Venezuela e passam a viver lá no bairro Porto Velho, inclusive esse centro de acolhimento da imagem. E agora, lápis, caderno e borracha na mão, vamos exercitar. Primeira pergunta: por qual local Teresina começou a ser povoada? Essa é fácil, mas tempo para vocês responderem por qual local Teresina começou a ser povoada.
Vamos para a resposta. Teresina começou a ser formada às margens do rio Poti, especificamente no bairro Poti Velho, que na época se chamava Vila Nova do Poti, tá bom? Como era um local sujeito a inundações, o conselheiro Saraiva, que teve a ideia de transferir a capital de Oeiras para Teresina, mudou esse local, né, o local de administração na verdade, para onde hoje é ali a região da Praça da Bandeira. Segunda questão. Em qual ano a cidade de Teresina foi criada? Será que foi em 1571? Será que foi em 1852? Ou será que foi em 1715? Em qual ano a cidade de Teresina foi criada? 1571, 1852 ou 1715? O que é que vocês acham? Essa é de resposta rápida. Resposta, letra B, 1852. Esse foi o ano que Teresina foi criada, especificamente o aniversário de Teresina é comemorado no dia 16 de agosto e a sua inauguração foi 16 de agosto de 1852. Pergunta de número 3. Quais são os povos que constituíram a cidade de Teresina? Bem, essa vamos responder junto porque os nomes são complicados, tá bom? Os povos são indígenas, tupis, tapuiás e caraíbas, tá bom? Também comerciantes libaneses e sírios, migrantes maranhenses e migrantes cearenses. Pergunta de número 4. A cidade de Teresina ainda continua sendo formada. Nos últimos anos, de qual país estão vindo a maioria dos seus imigrantes? Será que eles estão vindo dos Estados Unidos? Será que estão vindo da Colômbia ou será que estão vindo da Venezuela? E aí nós temos que pensar o que é que nós estudamos na aula de hoje. E na aula de hoje foi falado que a maioria ainda está vindo da resposta, vamos lá, da Venezuela. Isso mesmo, ainda estão vindo da Venezuela. O que estudamos na aula de hoje? Nos questionamos sobre a história de Teresina, vimos por onde Teresina começou a ser formada, observamos o que já havia no local onde Teresina foi formada, percebemos a influência religiosa na construção da cidade, vimos alguns povos que constituíram a cidade e percebemos que a cidade continua em construção. E essa foi a nossa aula de história de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito, adorei. Espero também que vocês tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.